Terminou mais um trimestre, o primeiro de 2025, e como é hábito aqui no canal, vamos ver como é que está o seu portfólio. Ainda para mais com as quedas que têm existido devido às tarifas do Sr. Donald Trump. No final de 2024, tínhamos as seguintes posições, que prefazem um total de 8.998,27. Portanto, este era o nosso ponto de origem. Durante este trimestre, fizemos 3 aportes na XTB, no valor de 75 euros cada, e na Sketty também fizemos 3 aportes de 20 euros, o que prefaz os 60 euros. E como é que está agora? Bondora com 623,17, Peerberry está com 307,67, Sketty com 345,19€, de giro com 3.947,68€ e XTB está com 2.618,74€. E isto faz um total de 7.842,45€. E neste momento o portfólio está dividido da seguinte forma: 14,6% em peer-to-peer, 20,5% em dinheiro e 64,9% em ações ou em ETF de ações. E o que é que eu tenho agora a dizer sobre esta queda no portfólio? Feitas as contas, o portfólio desceu 16% e, em comparação com um ETF que segue o índice SP500, foi muito semelhante. Devo confessar que eu não estava à espera que o meu portfólio caísse praticamente a mesma coisa com um ETF que segue o SP500. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, eu tenho uma parcela em dinheiro e tenho outra parcela em peer-to-peer. A parte do peer-to-peer, ao fim e ao cabo, é um investimento que não existe volatilidade. Não é? Poderá existir volatilidade negativa se algumas das plataformas, por exemplo, fechar portas, e isso pode acontecer, mas, no entanto, até agora têm-se comportado muito bem e até têm feito crescer a nível de juros. Portanto, não estava à espera que a parte de ações e ETFs tivesse quedas tão altas de forma com que o portfólio, na sua globalidade, tivesse descido 16%. E isso fez-me analisar aqui outros pormenores dentro da carteira, nomeadamente o seu beta. E o que é que eu quero dizer com isto do beta? Ora, o beta é um índice que vai medir a volatilidade de uma ação. E se o beta for 1, quer dizer que a ação tem o mesmo comportamento que o mercado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se o mercado sobe 1, a ação também vai subir 1. No entanto, se a ação tiver um beta superior a 1, muda aqui um bocadinho as coisas. O que é que acontece? Se o mercado sobe 1, a ação vai subir mais do que 1. Mas também, se o mercado desce 1, a ação vai descer mais do que 1. Ora, a maior parte das posições que eu tenho na carteira do canal têm um beta superior a 1. Se não vejam, por exemplo, Nvidia, o beta 1.96, PayPal, o beta 1.61, Block, a antiga Square, o beta 2.77. Ou seja, e existem mais outras ações que eu tenho aqui em carteira. É claro que se elas têm uma volatilidade maior que o mercado, então as quedas são mais acentuadas, mas as subidas também vão ser elas mais acentuadas. Para além disso, os ETFs que eu tenho estão muito ligados a esta questão das tarifas. Tenho um ETF da China, tenho o ETF das baterias que vai mexer com as matérias-primas, né, que andam em vários países e isso vai mexer globalmente. E também tenho o ETF da Índia. Apesar de o ETF da Índia, durante este ano, teve um comportamento que tem vindo a descer e que isto é fácil de mostrar aqui no gráfico. Né? Reparem que o ETF já tem vindo a descer ao longo deste trimestre, apesar de, ultimamente, estar a subir. Portanto, eu tenho um portfólio com um beta elevado e as tarifas mexeram e muito com aquilo que são as minhas posições. Portanto, agora fica aqui uma grande incógnita, porque eu não sei até que ponto é que esta situação das tarifas vai influenciar o futuro próximo. Eu não sei se o mercado vai continuar a cair ou não. Provavelmente agora neste futuro próximo, durante esta próxima semana ou semanas,
vai se calhar continuar a cair. Vamos ver quais são as retaliações. A China já veio responder que vai também impor tarifas. A Europa ainda não respondeu. Vamos ver o que é que vai aqui acontecer. No entanto, qual é agora a minha preocupação perante as minhas posições? Primeiro, verificar se alguma destas posições poderá ficar em risco. Ou o que é que eu quero dizer? Se os seus fundamentais se podem alterar perante isto. Ora, em certa parte eu acredito que sim. Certa parte que se esta história das tarifas for para a frente e se agravar, eu acredito perfeitamente que haja uma alteração nas margens. Porquê? Porque se existem tarifas, eu acredito que as empresas, para serem competitivas, vão ter que baixar as suas margens. E isso pode implicar menos lucro. Portanto, pode existir essas implicações. E, como tal, eu agora, dentro das minhas análises, vou ter que incorporar esta história das tarifas também. E se calhar o crescimento não vai ser tão alto como aquilo que eu estava à espera, e portanto vou ter que analisar e verificar novos preços de entrada. E por falar em preços de entrada, com estas quedas, se calhar podem ser criadas novas oportunidades. Isto, claro, quem investe por análise fundamental, que é o meu caso, que estou a fazer aqui no canal, e também quem investe em ações individuais. Quem investe em ETFs indexados e em índices, como por exemplo o SP500, o MSCI World, o FTSE All World, e faz uma estratégia de dollar cost average, tem aqui a tarefa um pouco mais facilitada, porque ao fim e ao cabo é continuar a aportar, é continuar a investir todos os meses aquilo que estava planeado. E isto, atenção, não sou eu que o digo, quem o diz é o Sr. John Bogle, né? Um dos fundadores da Vanguard, o pai do investimento passivo, e que escreveu este maravilhoso livro, onde o qual ele demonstra que, independentemente do preço que se esteja, com o objetivo e o foco no longo prazo, uma estratégia de dollar cost average no índice faz maravilhas. No meu caso aqui, que invisto a nível individual, é claro que exige trabalho, exige que eu faça as minhas análises, mas depois também os resultados podem ser eles muito bons. Voltando agora aqui um bocadinho à carteira, quero dizer aqui algumas coisas, nomeadamente Bondora. Não sei se vocês já repararam, mas a Bondora alterou a sua taxa de juro. Deixou de ser 6,75% e passou a ser 6%. E aqui a carteira da de giro, se nós formos a ver, perdeu duas posições, ou seja, eu fiz duas vendas. Eu vendi Sonai, e o facto de eu ter vendido Sonai fez também com que eu vendesse a Charge Point. Ora, eu vendi Sonai porque as características da Sonai já não são aquelas que eu quero ter aqui no portfólio do canal. E como tal, eu já andava para vender. E geralmente a Sonai tem um comportamento muito típico que é na altura, quando começa a aproximar-se a altura do dividendo, do pagamento do dividendo, ela começa a subir. Portanto, eu já estava com ideias de vender quando fosse essa altura de pagamento de dividendo, que geralmente costuma ser no mês de maio. E ela estava a subir. Com esta história das tarifas, foi o gatilho para a venda. E depois também vendi Charge Point, como eu já tinha referido no vídeo passado. A Charge Point acabou por ser um erro meu, um erro de análise, porque eu gostei muito da história e aliás, continuo a gostar da história da Charge Point, mas os números não estão a bater com a história que eu acho que a Charge Point podia ter. E nesse sentido, a ação desceu, perdeu valor, eu assumi o erro, prejuízo que eu tive naquela posição, e uma vez que eu vendi a Sonai e tive um bom lucro com a Sonai, vou agora também com a venda da ChargePoint e com o prejuízo, vou tentar abater esse prejuízo no lucro que tive com a Sonai e dessa forma recuperar a nível de impostos o valor que eu perdi com a ChargePoint. Depois, se nós formos a ver então, eu agora em dinheiro, aqui na Dgir, estou aqui com 928 euros.
este dinheiro vai ser transferido para a XTB, que neste momento já está com 648, portanto já vou ficar com uma quantia bastante interessante e pronta para oportunidades que possam vir com estas quedas que estão a existir. O dinheiro que eu tenho em peer-to-peer, nomeadamente Bondora e a Scatit, também eles, caso eu esgote este dinheiro que vou ter em caixa nas oportunidades, vou levantá-lo e passá-lo para a XTB para investir também a nível de XTB. E na Peerberry, neste momento tenho lá 155 euros por investir, que provavelmente também eles vão ser levantados, passados para a XTB e depois irei investir. Portanto, como vocês estão aqui a perceber, não estou a ver esta situação das quedas dos mercados como uma má situação. Muito pelo contrário, estou a ver como uma nova oportunidade que possa vir a ter. Até porque eu sempre disse, de há uns tempos para cá, que acho que, por exemplo, que o SP500 estava caro, o mercado americano estava caro, o que fazia com que nós fôssemos procurar oportunidades em outros lugares, como o senhor Charlie Munger, o saudoso Charlie Munger, dizia, nós devemos ir pescar onde há peixe. E o mercado americano estava caro. Aliás, para vocês terem uma ideia, o SP500, apesar das quedas que existiram neste trimestre, ainda está com um price to earnings ratio muito acima, portanto neste momento está a 25, muito acima daquilo que é a sua média de 16. Apesar de eu achar, devido à estrutura do SP500 e à qualidade de empresas que têm um peso muito grande dentro do SP500, eu acho que a média do SP500 não é 16, é um pouco mais alta, mais perto dos 20, mas mesmo assim o SP500 ainda está nos 25. Quer isto dizer que o SP500 vai cair mais? Não sei. Eu não tenho uma bola de cristal para poder responder a essas questões. Mas, em termos estatísticos, o SP500 ainda está caro. E se o mercado regressar à média pelo preço, sim, o SP500 poderá descer o seu preço. E isso, como eu já disse, numa estratégia de investimento passivo, é comprar todos os meses. Até porque, introduzindo aqui uma pequena história, que nos vai ajudar aqui a refletir um bocadinho sobre toda esta situação que nós neste momento estamos a viver neste mundo dos investimentos. Nos tempos idos, houve um rei que pediu aos sábios do seu reino que lhe construíssem um objeto que lhe ajudasse a ultrapassar, ou seja, que lhe desse força naqueles momentos maus que se estivessem a passar no reino, mas ao mesmo tempo que lhe desse humildade quando o reino estivesse a passar um bom bocado. Então os sábios pensaram e decidiram construir um objeto. E que objeto é que foi esse? Foi um anel, onde o qual estava inscrito a seguinte frase: isto vai passar. E desta forma o rei, quando estivesse a passar um mau bocado, olhava para o seu anel e dizia: isto vai passar. E quando estivesse a passar um bom bocado, olhava para o anel e o anel dava-lhe a humildade necessária para perceber: estou a viver um bom momento, mas isto vai passar. Portanto, deixa-me preparar para os maus momentos. E isto encaixa muito bem neste tipo de investimento que eu faço, é por análise fundamental, no investimento de longo prazo, em que eu vou passar por maus momentos e vou passar também por bons momentos. Nos últimos 2 anos, todos nós passamos por bons momentos. O SP500 a subir mais de 20% ao ano, não é? É natural que agora também passamos um mau momento. Não podemos ver isto como mau e desatar a vender. Não acho que quem esteja longo não é a melhor estratégia, mas sim ver isto num outro ponto de vista, que se calhar podem ser criadas novas oportunidades. Vamos poder comprar as empresas que nós tanto queremos a um bom preço e com isso no futuro ter então uma maior rentabilidade. Então, eu espero que tenhas gostado aqui do vídeo e da revisão aqui da carteira. Já sabes, se gostastes, dá aquele gosto. Se não és inscrito, inscreve-te. E eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.